a situação nesse grande imbricado de relações aí que é o espaço escolar, né? Não é só o acadêmico, mas as relações interpessoais, internas, externas. Então, quis trazer para vocês, e fui pensando assim, quando a Marilice fez o convite, né? Como que eu poderia apresentar, e me veio à mente trazer uma analogia, um grande quadro mesmo, um cenário, uma imagem, uma paisagem, né? E a gente pensa numa paisagem com muitos detalhes. Sabe aquelas obras que a gente para na frente e vai, olha isso aqui, olha isso, né? Então, é isso, né? Toda a minha fala hoje faz uma analogia a um grande cenário, que é esse desafio da formação docente, seja nas instituições de ensino superior, seja em loco, nessa formação continuada, e todos esses desafios aí que têm sido impostos para quem está ali mesmo, no chão da escola, seja na direção, seja na coordenação pedagógica, tá? Então eu trouxe neste grande panorama, nesta grande imagem, nesse quadro, algumas informações que nós vamos constatando e vão gerando, às vezes, na gente assim, né? Ai, meu Deus, né? Um certo desconforto, uma ansiedade. Por quê? O trabalho de educar, de conviver nesse espaço escola, né? Ele é muito exigente, ele é muito complexo. E hoje, quem está ali no dia a dia, sabe quão desafiador tem sido por uma série de pinceladas desse quadro, uma série de nuances, tá bom? Então, vamos lá, vou passar para mim, tá? Então, assim, ó, vamos pensar um pouco na perspectiva aí da educação inclusiva, formação de professores, o dia a dia desse ambiente escolar, né? Então, desde a implantação da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva de educação inclusiva, é um dado. Nós tínhamos somente 54% de estudantes com deficiências em salas comuns, salas regulares, ok? Passados aí 14 anos, esse número sobe, né? 35%, ele salta para 89%, né? Que bom, né? Porém, esse crescimento bem expressivo não foi acompanhado devidamente, né, por qualificação efetiva de professores, e quem está lá, né, nesse chão da escola sente isso, tá? Para garantir de fato inclusão, equidade e qualidade nessa aprendizagem, tá? Então, nós tivemos um salto de crescimento de acesso, de matrículas, né, que é o acesso, porém, não estávamos tão preparados, ainda não estamos para atender com a devida qualidade, garantindo processos mais equitativos, tá? E a realidade dessa formação docente também parece que não acompanhou, né, o ritmo desses crescimentos, desse crescimento. Ó. Então, deixa eu pegar um ponto aí de síntese aí para vocês. Ó. Até 2022, 2.315.000 professores regentes que atuam no Brasil, né, 94,2%, não tinham formação, não tem, né, continuada em educação especial. Tá? Então, são dados aí do painel de indicadores de educação especial. E mesmo aqueles que trabalham no AE, atendimento educacional especializado, e atuam, né, especificamente aí com as pessoas com deficiência, né, 44,3% tem formação somente, né, tem formação continuada em educação especial. Então, nem 50%, não chegamos nem à metade, né? Esse atingimento ainda está bastante aqui, tá? Então, ó, isso corresponde a 4,9% a menos
do que em 2012, que foi o primeiro ano dessa série histórica. Então, os números, né, revelam esse cenário, esse panorama aí bastante preocupante. Próximo. Então, olha, esses dados bastante alarmantes, eles geram ainda outra inquietação, né? Estamos de fato incluindo, ou com esse cenário, estamos promovendo, né, alimentando, retroalimentando práticas, na verdade, excludentes, quando deveriam estar aí efetivamente incluindo, né? Por que práticas excludentes? Pela falta, muitas vezes, de formação, de um trabalho sólido, um trabalho consistente, um trabalho efetivo, eficaz. Eu estava sentada ali, né, trocando algumas figurinhas com a Márcia, né, minha companheira ali ao lado, e dizendo justamente desse desafio, né? Quando se tem ainda uma certa estrutura, uma certa formação, uma inclinação para querer que realmente saia do papel, seja qualificado, seja qualitativo, ainda assim é desafiador, né? E se a formação ainda for muito rudimentar, é um agravante ainda maior, ok? Então, existe uma necessidade de se trabalhar, de se ampliar e fortalecer essa formação continuada, em loco, né? E aí, não estamos falando só dos professores, estamos falando também da equipe de gestão, né? Então, são muitos elementos aí. Eu até conversando com a Rita, né, Rita? Também outro dia a gente se preparando para vir, a Rita vai depois complementar a fala, né? A importância desse acolhimento, né? Começando na gestão, abraçar essa causa, trazer para si, a gente conseguir se debruçar sobre tantas exigências e cuidar com o devido esmero, com o devido zelo, com o devido tempo, com a reflexão, análise, ação, reflexão e ação, né? Que é um grande desafio para quem está ali nesse dia a dia, tá bom? Outro dado, cursos de licenciatura, eles oferecem a disciplina obrigatória de Libras, né? Um tempo muito reduzido, muito diminuto, muito insuficiente, né? É aquela pincelada, né? E em alguns casos, uma disciplina específica de educação especial inclusiva, mas ainda assim insuficientes para essa formação mais sólida, mais robusta, mais consistente para a atuação docente, tá? Porque é o cenário, né, do ensino superior, essa formação mais abrangente, generalista, né, sem maior profundidade. Pode passar. Aqui, olha, eu trouxe também um gráfico aí mostrando, né, a situação dos concluintes do ensino superior em cursos voltados à docência, né, por modalidade. Então, se vocês observarem, em 2009, cerca de metade das matrículas do curso de pedagogia e licenciaturas foram efetuados na modalidade EAD. Então, a gente tem visto aí também, a formação mais que dobrou em uma década, enquanto as notas da maioria dos cursos de graduação tiveram um declínio muito expressivo. Então, é uma grande preocupação também essa formação nessa modalidade de educação à distância, as notas, né, atribuídas aí nos cursos, né, tendo como referência o IANAD, vem mostrando também um cenário bastante sofrível, preocupante em relação à qualidade dessa formação. E aí, assim, aqui também tem nessa tabela, em vermelhinho ali em 2021, né, justamente essas notas obtidas aí no ENAD, né, todas com decréscimo, né, um comparativo entre 2014 e 2021, né? Então, a qualidade
caindo aí vertiginosamente, quando deveria, né, estar numa crescente, mas não é o que os resultados revelam, né? Outro detalhe bastante importante, gente, quem está, hoje nas palestras anteriores, a Elaine lembrou, falou, eu sou do tempo do magistério, eu também, né? Isso, Jurássica, tempos do magistério. Então, nós fazíamos magistério, depois íamos para pedagogia e seguíamos aí nesse aperfeiçoamento, né? Hoje, quem decide, quem opta pela carreira docente já vai direto ali para a graduação, né? E o magistério tinha essa coisa dessa formação mais voltada para a didática, né? Para as metodologias, né? A formação era muito boa. E daí quem ia fazer pedagogia, quem queria fazer administração escolar, né? Já era, enfim. E hoje elas, né? Quem está ingressando já vai direto ali para pedagogia, um tempo muito reduzido. Oi? 6 semestres, né? Para sair professor. Exato. Tudo. Exatamente. Então, um tempo tão diminuto, né? Para uma carreira, uma área de tanta complexidade, que é essa formação, não só acadêmica, mas humana, né? Então, realmente, um tempo bastante reduzido da graduação e também com pouquíssima consistência. Imagine isso numa modalidade EAD, ok? Então, é a que se pensar. Outra coisa que a gente vem observando, quando eu falo lá, eu sou do tempo, o pessoal que fazia magistério, a gente se preparava um pouquinho mais, tá? O que a gente vem notando? Esse pessoal, né, que é da minha faixa etária, né, que logo a gente, né, daqui a um tempo eu brinco que eu tô com mais passado que futuro, né? Nós vamos parando, nós vamos aposentando, nós vamos deixando aí a carreira, né? E quem está vindo? Então a gente tem observa-se muito quando as meninas chegam lá na escola, né, estudantes de pedagogia, vão ser as estagiárias, aí a gente vem notando a má formação na educação básica, né? E loguinho ali, elas estão, né, se tornando professoras. Principalmente, gente, a educação básica, infelizmente, na rede pública, tá? Quando são alunos, isso é comprovado, das redes privadas, particulares, que acabam tendo uma formação acadêmica um pouco mais sólida, eles não optam pela carreira do magistério, raramente, raros casos. Então, isso também, essa formação para você ser professor, eu sempre, né, na formação de professores, eu falava assim, olha, para a gente ensinar isso, a gente precisa saber um tantão assim, né? Então, essa formação também acadêmica, antes do ingresso na faculdade, ela está muito rudimentar e muito fragilizada. A gente vem observando isso, tá? E aí, os dados, né, das avaliações de larga escala nos deixam mentir, né? Então, a gente tem aqui o IDEB, né? Eu trouxe uma tabelinha aqui com uma trajetória de 2005 até 2017. Não está completa aqui, mas para a gente ter uma ideia, né? Então, ainda em 2017, não havíamos batido a meta. Essa formação mesmo, língua portuguesa, matemática, essa formação de educação básica. Então, ainda está bastante precária, né? E aí, de repente, esse aluno da educação básica que um dia chega lá e vai lecionar em tempos de tantas exigências, né? Porque as práticas tradicionais tinham uma complexidade, mas parece que havia uma delimitação, né? Hoje não. Hoje são competências acadêmicas, socioemocionais, né? Esse olhar de mundo, são muitas exigências, muitos projetos, né? E essa preparação. Então, você tem que ter uma visão muito ampla para você lidar com esse público-alvo que hoje está super conectado,
desinteressado, que não consegue ficar sentadinho, parado, prestando atenção numa intervenção direta, uma aula mais expositiva que é necessária muitas vezes, né? Então não conseguem mais, tudo é chato, aí mistura, quando vai ficando adolescente piora, né? Que vai misturando ali com essa agitação que eles têm, né, até desconforto de parar um pouquinho, eles estão hiperconectados, né? Então, como atender a tudo isso? Okay. Tá, e aí, recentemente eu estava atuando como coordenadora pedagógica de um colégio particular e eu falava assim para os meus diretores, meus gestores: gente, essa safra aqui, que eram todas professoras já com uma carreira longa, muitas até aposentadas, eu falava, vamos zelar bem, cuidar bastante, porque a hora que elas forem aposentando, não teremos mais, ora, professores com uma boa formação, né? Ora, quem se interesse por lecionar. Então, isso é um dado preocupante. Já temos visto aí uma insuficiência de professores de matemática, física, os especialistas, né, no Fundamental 2, ensino médio. E aí, esses polivalentes, né, de 1º ao 5º, educação infantil, é uma carreira que não vem atraindo muito mais, isso é bastante preocupante. Então, a gente tem aí o envelhecimento do corpo docente, né, e, consequentemente, uma aposentadoria, deixando aí a área, deixando a carreira. O desinteresse dos jovens, como eu disse, em cursar a carreira, optar pela carreira do magistério, ou também abandono da carreira por condições resultantes aí da precarização do ensino, a falta de valorização da sociedade, isso é um problema estrutural, né? A sociedade brasileira não valoriza devidamente o professor, então o desrespeito vem dos nossos governantes, mas vem também da sociedade em si, das famílias, né, muitas vezes. Então, isso não é uma condição atraente, né, para cativar e captar aí novos interessados, né, novos profissionais da área, tá? Então, as más condições de trabalho, recursos, infraestrutura, violência na sala de aula e fora dela, né, além de problemas de saúde oriundos aí dessas condições laborais. Muitos docentes, muitos profissionais na área da educação adoecendo, né, problemas não só de saúde física, mas emocionais, mentais, é uma sobrecarga. A carreira é muito desafiadora, mas as exigências sobre a escola, a equipe em geral, estão assim além, né? Elas já... Ninguém consegue mais, já não é fácil o exercício da docência, mas tantas exigências, tantas cobranças, já vem desestabilizando emocionalmente os professores, ok? E aí assim, né, no dia a dia, as exigências, a autoformação e o aperfeiçoamento profissional, essa busca individual, né? A busca também ali, o trabalho coletivo, essa formação continuada, né, em loco, no dia a dia da escola. Então, ele exige gestores que tenham condições, habilidades, aptidões para formar pessoas, conhecimento técnico também bastante sustentado, fundamentado para fazer essa formação, ok? Além da necessidade de recursos físicos, humanos, materiais, né? Então, eu acho que é o meu último slide, né? Então, eu acho que fecha essa minha fala, assim, de olhar para esse cenário, para esse quadro, para essa paisagem, cheia de pinceladas, detalhes, informações, nuances, né? Então, a mensagem que eu queria transmitir hoje é isso. Em síntese, quem se interesse ainda pela carreira, quem chegue lá no ensino superior, que tem uma boa formação, né, acadêmica, pessoal também, enfim, né, emocional,
que se faz necessário, né? E o desafio permanente dessa autoformação. Quando eu me formei na graduação em 91, eu falava assim, eu acho que eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou dar uma descansadinha de uns 10 anos, e dava. Hoje em dia a gente está graduando em dezembro, em janeiro já está matriculado, termina um, começa o outro, né? Hoje tem-se a facilidade também dos cursos de quem já fez aí uma graduação, tem os cursos aí que a gente consegue fazer até na modalidade EAD, tem boas instituições de ensino, né? Então quem vai para a universidade pela primeira vez, seria muito bom que fosse presencial, né? Essa troca é muito necessária. Depois, pela dinâmica, pela correria, pelo dia a dia, eu acho que uma EAD, se o profissional estiver disposto a estudar, levar a sério, fazer as leituras complementares, interagir, buscar, bacana, né? Mas é isso. Então, antigamente, 10, 15 anos para você fazer alguma coisa. Hoje, é um em cima do outro. E aí, essa exigência do aperfeiçoamento profissional é constante, tá bom? Então, eu queria agradecer a atenção de todos vocês e que a gente saia daqui, né, com esse cenário, né, esse quadro cheio de pinceladas, que é a realidade hoje desafiadora desse cenário da educação brasileira. Muito obrigada.